Vamos orar junto, igreja? Glória a Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti porque temos o privilégio de estarmos na Tua casa. Pai querido, que o Senhor possa usar do Teu Filho, Pai, segundo o Teu bem entender, Pai, neste local. Papai querido, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, eleva nossos pensamentos cativo a Ti, Pai. Tem pessoas aqui que precisam de resposta, Pai, cura. Papai querido, entra, Pai amado, nesta noite, traz resposta, traz cura, traz convenção. Meu Deus, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai, pelo que nós te agradecemos. Receba o servo de Deus com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Êxodo, capítulo 13. Por gentileza. Êxodo, capítulo 13. Prometo não sair da ordem temática do culto, pois eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui. Então, Êxodo, capítulo 13, verso 18 e 19. Quando você procura, louva a Deus nessa noite, e está pela primeira vez nessa casa, louva a Deus pela vida da pastora Nair, obrigado pelo convite, tá bom? Amo a vida da senhora e a família, pastor Rogério, amo a vida do senhor e a família também, a toda essa igreja. Denilson, meu par no futebol, né? Quem sofre é o Júlio, o Júlio é o que sofre com a gente, não só o Júlio, né, Vaz? Deixa em off esse mistério. Mas louva a Deus pela vida de todos que estão aqui, Viviane, a todos, irmãos. Estou em amigos hoje, é sempre bom pregar em amigos, né? Porque se a igreja não dá glória, os amigos dão glória. Glória a Deus. Raíssa, minha irmã, né? A Mari, minha filha, todos que estão aqui. Sem perca de tempo. Êxodo capítulo 13, verso 18. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Está escrito assim: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E você diz amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Os músicos aí, Deus abençoe. Faz um fundo aí, aquele fundo pentecostal. Eu sou igual carraal com o vaso. Eu demoro muito para pegar. Agora então piorou. Estou com gripe, então o mistério vai ser diferente. Preste atenção aqui, por favor. Prometo-vos ser breve, não serei cansativo, tá bom? Esse texto que mencionamos aqui parece ser um texto que não tem significado nenhum, principalmente por esses dois versículos que lemos, que não diz a respeito de algo que parecia ser importante ou parece ser importante nos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que este povo, quando sai do Egito, eles vão atrás de algo que se foi, algo que morreu e foi esquecido por algumas pessoas. A Bíblia, ela nos ensina que não tem como nós falarmos de Moisés sem falar de José. Não tem como falar do povo hebreu sem falar de José, porque José, ele é a causa do povo estar no Egito. Mas a vida de José foi uma vida onde teve que ter algumas mudanças. José, não só José, como também Moisés, ele foi um dos grandes remanescentes na palavra de Deus. Engraçado, Denilson, que a palavra remanescente tem um significado muito importante.
Porque a palavra remanescente significa aquele que permanece e continua existindo, ou significa aquele que resta após ter uma parte de si retirada. Nós estamos falando a respeito de pessoas que faz parte de algo que teve que permanecer, mesmo tendo uma mudança significativa. Se você falar para alguém que está do lado, se você perguntar como que ele ou ela eram e como eles estão hoje, você vai ver que eles permaneceram, porém mudou algumas coisas, mudou alguns comportamentos, mudou algumas pessoas na sua vida, mudou até mesmo a sua autoestima, por conta daquilo que foi retirado dele, daquilo que foi cortado, daquilo que foi tocado. Hoje em dia vivemos um tempo onde pessoas estão frustradas, decepcionadas por aquilo que aconteceu há tempos atrás e não consegue ser mais a mesma pessoa. Mas mesmo assim, ele permaneceu. É por isso que no livro de Daniel 12:13 diz: e tu, porém, vai até o fim. Porque quantas vezes tentaram cortar Daniel? Quantas vezes tentaram matar Daniel? Quantas vezes tentaram parar Daniel? Mas algo que nunca mudou na vida de Daniel foi a rotina que ele criou para si. E qual era a rotina? Orar 3 vezes ao dia. E o melhor é que a oração de Daniel tinha uma motivação. A motivação diz que era quando ele olhava para Jerusalém e via a situação que estava. Via que Jerusalém estava destruída, destronada, acabada, sem arca, sem templo, sem nada. Daniel via que o povo estava sentado, chorando, pendurando as harpas e ninguém fazia nada. Então Daniel olha, abre a janela e começa a orar a Deus, pelo fato da situação estar caótica, até mesmo que tanto o cativeiro como a vida do povo no Egito, a opressão no Egito, a escravidão no Egito, são as 2 ferramentas de Deus para ensinar o povo. No Egito, Deus vai ensinar ao povo a confiar em Deus em meio às batalhas. Na Babilônia, Deus vai ensinar o povo a adorar a Deus independente dos lugares que estavam. Por isso que Deus permite o povo ir para a Babilônia, porque na Babilônia o povo não tinha a arca da aliança, porque o povo achava que Deus só manifestava quando a arca da aliança estava com eles. Mas na Babilônia, Deus ele formou os judeus para mostrar para o povo que Deus não é Deus só de Israel. Deus ele é Deus de todos os lugares onde ele é invocado em nome de Jesus. É por isso que Deus permite, e essas ferramentas são as ferramentas doloridas que Deus permitiu. Porque no Egito o povo não poderia fazer nada. Na Babilônia o povo poderia trabalhar, até mesmo que Jeremias escreve que Deus manda o povo trabalhar, prosperar, para que a cidade também seja próspera. Então o povo na Babilônia tinha liberdade, o povo no Egito não tinha. O povo na Babilônia tinha responsabilidades, não era forçado a fazer nada, só não podia sair da Babilônia. Já o povo no Egito era forçado em fazer as coisas e não podia sair da Babilônia, sair do Egito, porque a opressão maligna é algo que nos paralisa e nos faz mudar algumas coisas, mudar alguns pensamentos, mudar alguns comportamentos. Por isso que Deus vai decidir entrar na vida dessas pessoas. Mas Deus, para entrar na vida dessas pessoas, Deus tinha que mostrar que Deus precisaria de Nilson honrar um remanescente que ficou para trás. Porque esse remanescente, ele não foi a mesma pessoa. Esse remanescente, ele tornou alguém diferente por causa daquilo que fizeram contra ele. E quem fez não foi as pessoas de fora. Quem fez foi quem ele menos imaginaria que iria fazer. E dói demais quando a dor vem da onde a gente menos espera.
machuca demais quando a facada vem da onde a gente menos espera. Quem nunca passou por esses momentos aonde a luta veio de pessoas, através de pessoas, Júlio, de que nós menos esperava? Quem nunca vivenciou um momento difícil na sua vida, aonde a atitude de alguém te decepcionou e te forçou a mudar, e te forçou a ser quem você não queria ser? Algumas pessoas se tornam frias em sentimentos. Algumas pessoas não têm mais empatia como tinha antes, porque pegou traumas, pegou medo, por causa de atitudes de alguém que fez ela se tornar quem ela se tornou hoje. Mas eu louvo a Deus, Denilson, porque mesmo essa pessoa mudando, ela permanece se tornando remanescente. Porque, como eu disse, o remanescente significa aquele que continua existindo depois de uma mudança significativa. É por isso que o diabo tenta te parar, porque ele achou que você mudando, você iria desistir. Mas você não é como qualquer um. Você é um remanescente na casa de Deus. Você pode colocar a mão no ombro de alguém e falar: você é remanescente. Fale: independente das suas mudanças, você permaneceu na casa do Senhor. Independente dos seus traumas, você permaneceu na casa do Senhor. Independente das suas lutas, você permaneceu na casa do Senhor. Independente das suas fases, você permaneceu na casa do Senhor. É por isso que o diabo quebra a cara, porque ele achou que iria te tirar. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora da presença dele. O diabo vai pisar, vai tentar de todos os jeitos, mas quando Deus olhou para mim e para você, ele disse: Deus, a nossa fonte de paz, esmagará Satanás debaixo dos pés. Não é eu, é a palavra que diz. Então, o que vai fazer José se tornar um remanescente? Simples. Começa no capítulo 37. Se atente a isso. José, ele nunca quis ir para o Egito. José nunca quis ir, nunca pensou em ir. Ele, na verdade, foi obrigado. Ele achou que ele iria aguentar tudo dentro de casa. Ele aguentou desprezo, ele aguentou ódio, ele aguentou decepções, ele aguentou rejeições dentro de casa. Mas o que mais machucou ele foi ele sair da casa onde ele amava ficar, onde ele amava morar. Então o capítulo 37 diz que José, ele não era igual aos outros irmãos, porque com apenas 17 anos de idade, José vai começar a enfrentar algumas lutas. Creio eu que também enfrentou algumas lutas internas, porque para um jovem de 17 anos passar por tudo que ele passou, na geração de hoje, se cortava, fugia de casa, abandonava a família e falava: o problema é eu, ou até mesmo se matava. Porque na geração, infelizmente, que vivemos hoje, é uma geração que acha que vai resolver problema tirando a sua própria vida, acha que vai resolver as dificuldades tirando a sua própria vida, e na verdade não resolve, na verdade piora. Porque o que o inimigo mais coloca nas mentes hoje em dia é: o problema é você, a causa disso tudo é você. O diabo sempre, desde o início, ele tenta mexer com o psicológico do povo de Deus. Desde o tempo de Êxodo, ele tenta mexer com o psicológico do povo de Deus, usando pessoas que eram para ser exemplos e guiar o povo. São pessoas que estão mexendo com o psicológico do povo. José vai começar a enfrentar isso através de uma intimidade que ele tem com o pai. Perceba que José não vai começar os seus ódios, de receber ódios, revolta dos irmãos, após um sonho e uma túnica. Se você ler o texto, você vai ver que o texto diz: e José contava para o pai tudo o que os seus irmãos
faziam. Então os seus irmãos ficaram com raiva dele. A maior raiva dos irmãos não foi os presentes que José ganhou. A maior raiva dos irmãos foi a intimidade que José tinha com o pai. Isso causou revolta, porque após José não decidir ser igual a ninguém, ser diferente, José vai ganhar uma túnica. Essa túnica é uma túnica de mangas longas, mangas compridas, e é de várias cores. Quando falamos a respeito de mangas compridas e várias cores, nós lembramos que a túnica de José chegava mais longe e tinha várias utilidades. A túnica de José mostrava para as pessoas ao seu redor que ele não era igual a ninguém. Sabe aquele crente, Denilson, que quando tem culto de oração, ele está aqui também? Sabe aquele crente que quando tem evangelização, ele está também lá? Porque esse crente não é igual a ninguém. Esse crente é diferente e tem várias utilidades. É aquele crente que você pode contar a toda hora. É o crente Tomé, antes de Jesus morrer. Porque quando eu falei Tomé, algumas caras fez aqui, Tomé, está dizendo que eu sou o crente incrédulo? O crente que só acredita vendo? Não. Porque a gente só olha para Tomé, gente, por causa que ele só acreditou que Jesus está vivo quando viu as marcas e tocou nas marcas. Mas João capítulo 11 diz que os discípulos olharam para Jesus e disse: o Senhor quer voltar para a Judeia, aonde queriam nos matar. Tomé olhou para os discípulos e disse: se for para morrer com ele, eu estou junto com ele também. O problema é que só olhamos o erro de Tomé, mas nunca olhamos quando Tomé era 10-10 com Jesus. Tomé olhou e disse: então vamos morrer com ele. Tomé é um tipo de crente que não liga para nada. Se for para ir para as favelas, eu estou com Jesus. Aonde Jesus está, eu também estou. É por isso que eu não julgo Tomé pelo fato de só acreditar vendo, porque Tomé sabia quem ele andava, Tomé sabia com quem ele acreditava. E eu não acho um erro em Tomé nessa parte, porque tanto como Pedro e como Tomé, eles foram as únicas pessoas. Pedro foi o único que andou sobre as águas e Tomé foi o único que tocou nos furos de Jesus, porque Jesus, ele não esquece a história de ninguém. Vou falar mais uma vez isso daqui. Sabe por que Tomé viveu o que ninguém viveu? Porque Tomé fez o que ninguém queria fazer. É por isso que Jesus está te chamando nesta noite a não ser igual a ninguém, porque se você ser diferente, você recebe unção diferente, autoridade diferente, graça diferente. E eu tenho uma palavra para liberar para alguém. Esta geração não é a geração igual às outras. Esta geração é uma geração diferente. Há um mistério aqui. Eu estou me arrepiando aqui. E eu acho que eu não vou permanecer gripado depois dessa unção que vai descer nessa casa, não. Eu não sei se alguém entrou ruim, mas eu tenho uma palavra para você. Depois da graça que Deus vai tomar essa casa, você vai sair daqui curado e diferente como você. Alguém ali pegou. E eu tenho uma palavra para alguém. Se prepara, porque do jeito que você entrou, você vai sair diferente. Tem alguém que pode abrir a boca e dar glória que o diabo não gosta de ouvir? Estou todo arrepiado aqui. Escute aqui. 17 anos de idade. 17 anos de idade. Eu com 17 anos de idade, eu estava fazendo tanta coisa errada. Hoje eu tenho 28, então sou novo ainda, Denise. Olha aqui, 17 anos de idade, ele vai ganhar uma túnica. E após ganhar a túnica, ele vai um dia chegar em casa. A Bíblia diz: e os seus irmãos o desprezavam. Não eram os amigos, eram os irmãos. Não eram os amigos de Viane, era sangue do sangue. O desprezo da família estava tentando acabar com esse menino de 17 anos de idade. Gente, eu trabalho no Memorial Park, para não sair. Eu trabalho no Memorial Park e esses tempos, um jovem de 19 anos se matou. E antes dele se matar, ele escreveu uma carta para a mãe dizendo: eu sou o problema.
Porque hoje em dia, gente, eles acham que o problema é resolvido tirando a vida. Nós conversamos com a mãe dele e falou: por que ele fez isso? Ela disse: a gente não se falava, porque o sangue do sangue desprezava. E quando a família, pastor Rogério, nos despreza, a vontade é pegar as malas e sair mesmo de casa, fugir, porque o desprezo dói mais que um tiro. O desprezo raiz dói mais que um tapa. Por isso que vimos pessoas traumatizadas que desaparecem do nada, prefere ficar escondida, porque o desprezo de alguém que você tanto amou ou tanto ama fez você ter mudanças de comportamento. Para algumas pessoas é ruim, mas mudança de comportamento é avivamento, que é mudança de caráter. Parece que o caráter da pessoa muda após uma luta, uma dor, mas após uma grande luta, você percebe que você está mais preparado para o que vier depois disso. Se vier a mesma guerra que igual antes, você não vai sofrer como antes, porque você mudou, você se preparou. Mas José é tão inocente que, mesmo sabendo do desprezo, José tenta chamar a atenção. Então, um certo dia, José senta na mesa, os irmãos estavam conversando, aí de repente a conversa acaba, o silêncio reina em casa. José não entende por que o silêncio está acontecendo. Então José vai deitar, e a mente de José está tendo uma tempestade, porque ele está tentando entender o porquê estão desprezando ele, o porquê estão com tanta raiva deste menino. Ele vai dormir, de repente Deus vai dar um sonho para este menino, e neste sonho Deus vai mostrar a realidade deste menino, porque José vivia no campo com seus irmãos, cuidando das ovelhas do pai, mas o desprezo, ele tem a força de nos fazer ficar prostrado e não conseguir se levantar mais. Mas de repente, no sonho de José, Deus vai mostrar para José que ele estava no campo, amarrando feixes de trigo, junto com seus irmãos. E olha que a Bíblia diz: e de repente o feixe dele ficou de pé, e o dos irmãos ficaram prostrados. Você percebeu que no sonho que Deus deu para José, o de repente levantou ele? Porque o sonho mostrava uma realidade, dizendo: José, eu estou vendo tudo, eu estou vendo desprezo querendo te deixar caído, mas o meu de repente vai te colocar de pé, mesmo quando o desprezo querer te derrubar, mesmo quando as lutas querer te derrubar, mesmo quando a ansiedade querer te derrubar, mesmo quando as depressões querer te derrubar, mesmo quando os seus pesadelos querer te derrubar, o meu de repente vai te levantar de novo, porque o cair é do homem, mas o levantar ainda é de Deus. Eu entendi o segredo dos sonhos, mas o segredo dos sonhos ainda não é revelado, porque todo sonhador tem seus pesadelos. Quem nunca teve pesadelos aqui? E toda criança que tem um pesadelo, ele não vai ao colo do pai, ele vai ao colo da mãe, Denilson. Toda criança que tem pesadelos, ele não vai até o pai, ele vai até a mãe, porque a mãe parece que tem um abraço que conforta, a mãe parece que tem uma palavra que relaxa, a mãe parece que tem umas mãos que nos deixam em paz. Mas escuta isso daqui: José não tinha uma mãe para cuidar dele nas noites de pesadelos. José não tinha uma mãe para tratar com ele nas noites de pesadelos, porque quando a mãe de José teve ele, ela olhou para José e disse que Deus me acrescenta outro. Aí Deus vai dar outro para ela, mas no parto de Benjamim ela vai morrer, Denilson, porque quem não é grato pelo José que tem, morre no parto de amanhã. Eu não
sei se você pega, mas Deus estava dizendo: ô José, a sua mãe não foi grata por você, é por isso que morreu no caminho. Mas pode uma mãe se esquecer do filho? Ai, mas eu todavia não me esquecerei. Cate na mão de alguém, cate na mão de alguém, cate na mão, cate na mão, cate. Eu tô todo arrepiado, cate na mão dele, saculeja, balança aí e fale pra ela, fale pra ele, fala: a sua mãe, a sua família não pode te valorizar, mas Deus jamais vai te abandonar. Não é grato pelo José que tem? Morre no parto de amanhã. É por isso que quem vai consolar José nas suas noites? Ninguém. Até o seu próprio pai amava ele, mas a Bíblia diz: e duvidou do sonho dele. José não teve um pai que acreditou no seu sonho, ficou pensando: será que é verdade ou será que não é? José não teve uma mãe que viu ele crescer. José não teve irmãos que apoiou a ele. José estava só ele e Deus. E quando falamos de mãe na Bíblia, falamos de igreja. Isso daqui vai, senão agora está aí que vai. Quando falamos de mãe na Bíblia, falamos de igreja. E sabe o que aconteceu com José? No seu pior momento, ele não teve a mãe para consolar esse menino. Pastor Rogério, por que tem gente aqui que teve as suas piores noites, mas não teve uma mensagem da igreja para poder consolar o mesmo? A culpa é da igreja? Não. Por que a culpa não é da igreja? Porque Moisés teve a ajuda da mãe, mas José não teve a ajuda da mãe. Então qual é a diferença de Moisés para José? Pouca. É que Moisés foi levantado como libertador. José foi levantado para ser o salvador da época. E para todo salvador, ele vai ter lutas que a igreja não vai estar do lado. Ele vai ter guerras que é só ele e Deus. Como assim? O mesmo Jesus, que é o Salvador, quando alguém disse: ali a sua família, ele disse: não, a minha família é quem faz a vontade do Pai. Eu vou melhorar isso daqui. O mesmo Jesus, que é o Salvador, recebeu o desprezo de todo mundo, mas um dia ele disse: eu e o Pai somos um só. O mesmo Jesus, que recebeu o desprezo de todo mundo, olhou para Deus e disse: Senhor, eu sei que me escuta, mas ressuscita Lázaro para eles crer que eu, Senhor, somos unidos. O mesmo Jesus, que é o Salvador, enfrentou uma cruz tão grande que ele mesmo disse: eu não estou enfrentando por causa de mim, eu estou enfrentando por causa da vontade do meu Pai. É porque Jesus estava dizendo: eu não queria, mas eu só estou aqui porque eu obedeço e eu faço a vontade do meu Pai. O maior remanescente de todos se chama Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele sabe que ele não veio na terra para os que se diz santos, mas ele veio na terra para salvar quem está pela metade. Ele veio na terra para salvar quem teve mudança de comportamento. E ele disse: é você que eu vim buscar e é você que eu vou levar. Todo Salvador, escute, todo Salvador vai passar por essas fases aonde não tem ninguém para ajudá-lo. Quem ajudou Jesus no Getsemane? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Não. Lucas diz que quando Jesus disse: se for possível, afasta-se de mim o cálice, Deus ficou em silêncio.
Aí a Bíblia diz, então, os anjos desceram e te fortaleceram. Porque o Salvador sabia, se eu contar com alguém daqui eu vou me frustrar. Aí Deus falou, é por isso que eu vou te mostrar que se você não tem ajuda na terra, o céu vai te ajudar nesta noite. Olhe para cá, eu já vou encerrar. Acho que eu vou ser pastor. Que o pastor gosta, né, de pregar muito, né, pastor? Todo domingo, né? Que mistério. Olha para mim. José, ele vê o que está acontecendo. Então José vai sofrer com a própria família. Os seus irmãos vão pegar esse menino, vai jogar na cisterna, e você sabe, joga na cisterna, bate nele, espanca ele, e a cisterna é seca. Agora imagine, José caindo numa cisterna seca, se machucando, se rasgando, sangrando. Por causa do quê? Por causa da intimidade. Ele não é igual. É por isso que as nossas lutas são diferentes, porque não somos iguais. Mas nessa cisterna que José vai, ele tem alguns confrontos entre ele e Deus. Porque Deus mostrou para ele que ele ia ficar de pé, mas quando ele olha para a realidade, ele está caído. E quem Deus falou que ia estar caído, na realidade está de pé. José olha e pergunta, ei Deus, que mistério é esse? O Senhor falou que meus irmãos iam estar embaixo e eu em cima. Hoje eu estou embaixo e ele está em cima. Quem é que está mais mentindo? O Senhor? Eu não sei mais quem acreditar. De repente, uma corda puxa ele para cima, vende ele para uma caravana de ismaelitas. Esta caravana está vindo de Gileade. Está vindo de onde? Gileade é um lugar onde tem bálsamos. E esse bálsamo, o Viviane, ele serve para tratar das feridas. José é o menino que está mais ferido, Júlio. Mas quando ele sobe na carruagem dos ismaelitas, eu creio José dizendo, dá um pouquinho desse bálsamo. Mas eles disseram, não é para você não isso daí. Esse bálsamo nós pegamos do Gileade para dar para outras pessoas. Mas esse bálsamo não é para você. A mente do menino fica doida. Como assim? Se é eu que preciso de um consolo, por que o Senhor está me usando para consolar alguém? Se é eu que preciso de um abraço, por que o Senhor está me usando para abraçar alguém? Não é assim? Quando você está mais quebrado, Deus olha e diz, vai lá naquela pessoa e dá um abraço nela, e você diz, mas é eu que preciso do abraço, é eu que preciso do bálsamo. José está vivendo isso, porque José sabe o que ele precisa, mas não é o momento dele receber. O momento é ele enfrentar as feridas. É por isso que eu amo o livro de Daniel no tema dessa festividade. E tu, porém, vai até o fim, vai até o... Porque Deus estava dizendo, independente do que vai acontecer, você não pode parar agora. Por quê? Porque tem alguém que se espelha em você. Glória. E eu vou provar na Bíblia para você ver. José começa a perceber que ele não pode parar. O bálsamo não vem. Potifar paga um preço por ele. O preço de Potifar é bem maior do que o dos ismaelitas. Potifar coloca este menino dentro de casa. Olha para este menino e diz, aqui dentro da minha casa, você é importante, você é grande, você pode, Deus é contigo. José para e diz, lá na casa do meu pai eu não tive esses elogios, mas aqui no Egito eles me elogiam, aqui no Egito eles me abraçam, aqui no Egito eles me levantam. O porquê José está no Egito é porque quem era para estender a mão expulsou José da casa. E eu posso te falar a verdade, se a igreja não abraçar, o mundo está aí para abraçar. Se a igreja não apoiar, o mundo está aí para apoiar. Se a igreja parar de julgar, José permanece. Mas se a igreja julgar, o mundo está lá para ajudar. É por isso que José, quando ele olhou para o Egito, ele disse, eu cheguei na onde eu queria, eu cheguei na onde me almeja, eu cheguei na onde me abraçam. E eu posso te dizer a verdade, Potifar parece Jesus, que pegou um menino frustrado, decepcionado, humilhado, pegou um menino que estava desolado, pagou um preço por ele, pastor, colocou dentro da casa e disse, aqui na minha casa, na tua você não era, mas na minha casa, não, eu vou melhorar. Sabe quem é Potifar aí?
isso. Potifar é Jesus, que pagou um preço por mim e por você, e disse: se lá você não valia nada, na minha casa você é grande, na minha casa você... Ai, gente, Potifar sabe do potencial do menino. Até porque quando ele está dentro da casa de Potifar, vai ter calúnias. Por isso que eu te amo. Dentro da casa de Potifar vai ter mentiras. Dentro da casa de Potifar, gente, vai ter alguém inventando coisas a respeito dele. Sabe o que ele diz? Tá estranho esse negócio. Por quê? Porque quando a mulher olhou e disse: vem aqui comigo, ele disse: ô mulher, aqui dentro da casa de quem pagou um preço por mim, eu posso fazer o que eu quiser. A única coisa que eu não posso é tocar na noiva dele. Aí eu não posso. Porque se eu tocar na noiva de quem pagou um preço, pode dar ruim para mim esse mistério. José olha e diz: aí eu não vou. Sabe o que ela faz? A noiva inventa dele. Isso daqui é para quem gosta de Bíblia, gente. A noiva inventa uma mentira dele. E sabe o que acontece, Julião? José vai ser preso. Porque tem muita gente preso em prisões espirituais, porque a noiva está inventando coisas. Agora diminui, né, pastora, nessa hora, né? Diminui um pouco. Porque a maior verdade que José está preso é que a noiva não aceitou a rejeição. A noiva queria errar, mas José disse: não, eu valorizo quem pagou um preço por mim. Almas presas em prisões espirituais por causa da noiva. E quem é a noiva? Somos nós mesmos. Imagine quantas almas você deixou presa por causa da... Deixa para outro dia. Deixa para outro dia isso daqui. Vamos focar aqui, né? Deixa para outro dia. José está preso. Deus honra José lá. José vira governador no Egito. E olha o que o Egito está fazendo por este menino. O Egito está dando honra para o menino quando a casa não honrou. Você já viu pessoas que se afastou da igreja e hoje parece que está melhor do que quando estava dentro? Parece que a vida financeira dela prosperou e aqui dentro não prosperava. Porque era até para prosperar, mas os irmãos preferiam expulsar porque viu que o menino sonhava, viu que o menino era diferente, viu que o menino trabalhava, mas quando ele precisou de alguém, não estenderam as mãos para o menino. E o papel da igreja nunca foi expulsar. O papel da igreja sempre foi abraçar e apoiar quem está sonhando hoje. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Existem 2 igrejas no Getsemane. Quantas igrejas? Quantas igrejas? 2 igrejas. Igreja de Pedro, a igreja de Jesus. A igreja de Pedro é a igreja que Jesus chama para a oração, mas dorme. A igreja de Pedro é a igreja que Jesus deu a ordem: ninguém toca nos meus discípulos. Mas é a igreja que não ora e vai querer cortar a orelha de alguém, sabendo que a ordem foi: deixa eles livres. Mas eles foi atrás do erro. Deixam eles, Jesus deu a ordem para os inimigos: deixam eles em paz. Mas não é eu, não é eles que está vindo, é eu que estou indo até eles. Porque tem gente, eu vou falar isso daqui, porque tem gente que não é o pecado que vem até ele, mas é ele que vai até o pecado. Por quê? Porque quando Jesus chamou para a oração, dormiu. Quando Jesus chamou para a intimidade, dormiu. Quando Jesus chamou para o particular, dormiu. Aí o que acontece? Toda a igreja de Pedro tira um membro do corpo. Por quê? Porque o membro do corpo veio para dar trabalho. O membro do corpo veio para tirar Jesus, para acabar com Jesus. Mas escuta, o membro do corpo também tinha sonhos. Oh glória! Malco também tinha sonhos. E todo corpo sem um membro se torna deficiente. Porque a igreja de Pedro prefere
ser uma igreja deficiente do que ser uma igreja que gosta de oração. Vou melhorar, você não deu glória? A igreja de Pedro prefere ser uma igreja problemática do que uma igreja que permanece com a intimidade intacta. Mas eu louvo a Deus, porque eu não estou pregando para uma igreja de Pedro, eu estou pregando para a igreja de Jesus. E o que é a igreja de Jesus? É caluniada, é perseguida, mas ela tem um papel igual: restaurar o membro que Pedro cortou dentro do corpo. É por isso que Jesus está dizendo: se você tem a personalidade de Pedro, eu tenho uma notícia: você vai se frustrar. Mas eu procuro uma igreja que não expulsa, mas restaura. Levante as mãos, as tuas mãos, porque Deus está dizendo: eu te criei para restaurar. Quem estava dando trabalho, a minha igreja não mata, a minha igreja restaura. Eu vou te dar 10 segundos aqui. Eu vou te dar 10 segundos aqui para dar glória a Deus aqui dentro desta casa, porque cada glória que você dá é um livramento de Deus. Lá para tu repassar, que me na calachanda, a paraçabada candaraia, é me na catacatopataracíria, é me na calachanda. Isso. Quem é do glória, aumenta o volume do glória. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sai da frente, Satanás. A igreja está de pé. O guerreiro está na casa, gente. E eu tô ouvindo barulho de correntes sendo quebradas aqui hoje. Caleme sarabachanda, calaçobe de calebaraia, rebuna sarabachandaraia. Eu não sei se você pega, mas eu fiquei o dia todo febril. Mas eu falei para Deus: com febre ou sem febre, eu vou entregar tudo naquele lugar. Deus me disse no altar: já que tu quer ser diferente, recebe agora porção, graça, agora. A gente que decidimos a igreja que somos, porque a igreja de Jesus tem a ajuda dos anjos. A igreja de Jesus ora, e só tem o poder da restauração quem permanece em oração. Vamos para a Bíblia aqui. Ele vira governador no Egito. No Egito ele vai ser grande. No Egito ele vai chegar longe. No Egito ele vai ter várias utilidades. Você não lembra de alguma coisa, não? Denilson, no Egito ele é grande, tá de pé. No Egito ele chega longe. No Egito ele vai ter várias utilidades. Porque a Bíblia diz que quando José ele virou governador, ele vendia os pães. Além de vender os pães, ele interpretava sonhos. Além de interpretar sonhos, ele não era igual a ninguém. Além de não ser igual a ninguém, José era uma pessoa que mudou, mas permaneceu no mesmo lugar. Isso se chama ser remanescente. E o que faz José não ser o que as pessoas queriam que ele fosse? José ele é um homem, virou um homem tão importante, mas tão importante, que ele percebeu que a túnica que ele ganhou do pai
não era sobre presente, era sobre o futuro que Deus tinha com ele. Porque o pai viu que ele não era qualquer um, ele tinha várias utilidades na igreja. Tem gente que prega, canta, ora muito, faz a obra, limpa banheiro, limpa a igreja, porque tem várias utilidades. Mas se você olhar para dentro dele ou dela, você vê que ela não é mais a mesma. As decepções mudaram. José é um tipo de cara que ele não recebeu bálsamo de ninguém e nem ajuda da mãe. Mas um certo dia, José está dentro de casa e fala para os seus irmãos: fala para o seu pai que eu quero Benjamim. Por quê? Porque Benjamim sofreu como eu sofri. Ele perdeu a mãe, eu vi minha mãe, ele não viu a mãe. Então Benjamim está sofrendo mais, porque eu vi e estou sofrendo, mas ele cresceu sem ser amamentado por ela. Ele cresceu sem receber um beijo da sua mãe. José disse: eu quero Benjamim do meu lado. Por quê? Porque eu sei como suportar as dores. Talvez Benjamim não está sabendo. Traga ele para cá. José, os filhos foi até Jacó e disse: o governador está pedindo Benjamim. Ele disse: não, eu já perdi um, vou perder outro? Não. Como é o nome de um dos filhos do governador? Eles disseram: um se chama Manassés. Ele disse: como assim? Um egípcio tem um filho com nome de hebreu? Tem algo estranho aí. Tem algo diferente. Gente, se você não pular da cadeira, eu ligo o carro e vou embora mesmo, pastor. Olha isso daqui. Quando Jacó olhou para ele e disse: então quer dizer que ele é egípcio, mas o seu filho tem nome de hebreu. Este menino não é igual não, ele parece ser diferente. Faz o seguinte, leva um presente para o governador. Qual? Ao invés de dar Benjamim, dá um copo para ele. E o que coloca no copo? Coloca bálsamo. O que ele precisa? Eu já sei. Por quê? Porque esse menino está no Egito, mas ele tem raízes de hebreu. Então faz o seguinte: eu acho que eu conheço esse menino. Conheço. Leva para ele bálsamo. Por quê? Porque quando ele precisou do bálsamo de alguém, não deram para ele. Mas eu sou pai e eu conheço o filho que eu tenho. Sua irmã ali pegou e lá atrás pegou esse daqui, porque o pai estava dizendo: o homem não te estendeu a mão, mas eu sei das tuas necessidades. É por isso que eu te trouxe aqui para dizer: o que eu vou derramar na tua vida hoje é o que as pessoas não conseguiram te dar, mas eu vou te entregar. O pai deu bálsamo para José. José recebe o bálsamo em casa. Quando olha para os irmãos, a Bíblia diz que José lembrou do sonho. Porque o bálsamo te faz lembrar das promessas que Deus te fez um dia. José lembra dos sonhos. Ele fala para os irmãos: vai embora de casa. Quando eles vão embora, a Bíblia diz: e José gritou tão alto, mas tão alto, que todo o Egito escutou. Sabe que grito é esse? É o grito das dores que sofreu a vida toda. O grito das pancadas que recebeu a vida toda. O grito da parte que foi retirada dele. Porque José se tornou uma pessoa aonde aguenta tudo sozinho. E olha a mente do menino: eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não tive irmãos, eu não tive amigo, eu sofri sozinho, cresci sozinho, conquistei sozinho. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou forte, que eu sou fraco. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu aguento tudo. Mas quando Deus deu bálsamo para ele, ele foi sozinho no quarto e chorou, dizendo: eu já não aguento mais suportar tudo sozinho. José volta para o palácio e diz para os irmãos: eu
sou José. Os irmãos disseram: quem? Eu sou José, a quem vocês venderam, a quem vocês me machucaram, a quem vocês me caluniaram. E o que acontece agora? José diz: mas não fica triste. Por quê? Porque Deus me enviou na frente de vocês para conservar vocês em vida. Sabe o que José estava dizendo? Eu entendi o processo. Deus não me escolheu para ser igual, Deus me escolheu para ser diferente. E o porquê a minha casa ainda não morreu é porque eu fingi que eu era fraco no particular. Na frente de Deus eu era fraco, mas na sua frente eu era forte. E como eu aguentei tudo, Deus me mostrou que através de mim você está tendo um grande livramento. Porque todo remanescente não dá o troco com a mesma moeda. Todo remanescente não trai se foi traído, não bate se apanhou, não julga se foi julgado. O remanescente olha e diz: obrigado por me trair, porque através da traição eu me tornei quem eu nunca imaginaria. É por isso que Deus está dizendo: eu só permiti isso na tua vida para mostrar que você tem mais de Deus, tem mais de Deus. Você pode falar para alguém? Fala: Deus permite mesmo. Muito fraco, fala: Deus permite mesmo. Fala: ninguém mandou você ser remanescente. Fala: Deus permite mesmo. Não para o teu mal, mas só para te mostrar que a promessa que Ele te fez lá atrás só pode ser cumprida após você vencer esses traumas que você teve. É por isso que Deus tirou alguém de casa para dizer: eu vi você sofrendo nas suas piores noites e não teve ninguém mandando mensagem para você, mas eu te dei sonhos, eu te dei um novo projeto, eu te dei uma nova casa, eu te dei uma nova família, eu te dei novos sonhos. E sabe o que eu estou dizendo, José? Os seus irmãos que te mataram vai ter que te ver de pé, de pé, de pé. Fala com voz bem alta. Fala com voz bem alta. Fala: quem me viu chorando vai ter que me ver sorrindo. Jeremias capítulo 18. Levanta e desce a casa do olheiro. Jeremias levanta, olha para o vaso e diz: que fase, hein, vaso? Está todo quebrado, amassado, destruído. Sim, eu estou todo quebrado, amassado, Mari, e destruído. Mas aonde tu está? Eu estou na mão do olheiro. Olha que Jeremias disse: então eu vi o vaso que se quebrou sendo refeito pelo olheiro de novo. Sabe o que era isso? Só pode te ver na melhor fase quem contemplou a sua pior fase. Porque quem achou que você ia cair, Deus está dizendo: está na minha mão. Eu não desperdiço pedaço de ninguém. Porque ser remanescente é isso: ser tirado de algo e ser... Gente, só para encerrar, ele recebe o bálsamo e antes dele morrer ele diz: aqui entramos. Olha o que ele diz antes de morrer: certamente Deus visitará vocês. E quando Deus te visitar, tira meu corpo daqui. Não me deixa ficar aqui no Egito, não. Porque falando do Egito é falar de idolatria, de pecado, de coisas que Deus abomina. José estava dizendo: eu só estou aqui por causa dos meus irmãos. Me expulsaram de casa. Mas aí ele tinha um sentimento. E sabe qual é o sentimento de José? Um dia eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. José é um tipo de pessoa que se afastou, não porque ele queria, mas foi porque se frustrou. Ele não consegue mais ser o mesmo, porque houve algumas mudanças. Mas se for colocar José nos dias de hoje, ele postava isso: eu vou voltar ainda para onde eu nunca deveria ter saído,
Mas como? Sozinho eu não consigo mais. Quando Deus visitar vocês, me ajuda a sair daqui. Quando Deus visitar vocês, tira-me daqui. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Você pode fechar os olhos? Não olhe para mim não, fecha os olhos. E comece a imaginar todas as vezes que você precisou de uma ajuda, que sozinha você não conseguia sair, e tudo que você queria era a ajuda de alguém, porque você só está nessa situação por causa de alguém. Você só está passando por essas tribulações, essas turbulações na sua mente por causa de alguém. Você só está passando por essas dúvidas por causa de alguém. E sozinho não está dando para sair. Sozinha não está dando para se libertar. Sozinha não está dando para largar o erro. Você até quer parar de errar, mas não dá. Tem algo que te prende. O medo, os traumas, o que fizeram com você. O Espírito Santo está dizendo: olha quem você se tornou. Olha quem você é hoje. Não é isso que eu planejei para você. Eu não queria que você ficasse desse jeito, mas era meu propósito. Porque você vai entender que lá atrás te deixaram sozinho, sem uma mãe. Mas eu vou fazer alguém ir até o fim, só para tirar você do Egito. Eu vou fazer alguém aguentar lutas que você não aguentou, só para tirar você deste mundo, dessa confusão, desses traumas, dessa ansiedade. Eu vou fazer alguém aguentar batalhas que você não suportou. Você pode falar com Deus aí agora e falar para Deus o que está te machucando, de olhos fechados mesmo. Olha, é você e Deus. Fala para Deus o que está te ferindo aí. Você está fingindo ser forte. Dá o grito que você está querendo, segurando há tantos anos, o grito de glória para rasgar essa dor e para mostrar para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu estou vivo, eu ainda existo, mas Senhor, tiraram algo de mim, tiraram a minha paz, tiraram meu amor, tiraram minha confiança, tiraram a minha disponibilidade na tua obra. Oh Deus, hoje eu já não consigo ser mais o mesmo, a mesma. Eu não tenho vontade para cantar, eu canto por obrigação. Eu não tenho vontade para tocar, Senhor. Eu não tenho vontade para nada. Me machucaram, me feriram, mas eu ainda existo, eu estou aqui. Eu continuo resistindo. Mesmo alguém tirando uma parte de mim, eu continuo existindo. Mesmo uma parte sendo eliminada, eu continuo existindo. Porque, Senhor, é difícil, mas eu sou um remanescente. E Deus está dizendo para você: eu vou fazer alguém pegar as suas guerras, só para você não parar, só para você não... Fale com Deus aí agora. É você, o Espírito Santo, neste momento, porque há um bálsamo descendo aqui nesta casa. Enquanto você fala para o Pai vai te dar bálsamo que você precisa. Fale com Ele aí agora. José também chorou. José também gritou. Porque ir, pastora Nair, até o fim não é fácil para ninguém.
enfrentar tudo calado não é fácil para ninguém. Só para encerrarmos aqui, o pedido de José foi: me tira deste mundo, porque eu não consigo sozinho. Ele morre, a geração morre, outra geração nasceu e cresceu, mas a palavra de José foi passando de gerações em gerações. O povo de Denilson no Êxodo está na obra, construindo cidades. Alguém dentro da obra diz: eu não estou aguentando mais não, porque eu estou fazendo a obra e estou tomando chicotadas. Eu estou fazendo a obra e estou apanhando. Outra pessoa olha para o pastor Rogério e diz: você não pode parar. Por que não pode? Porque tem um José lá atrás que precisa da nossa pouca força para poder sair do mundo que está. Eu posso te dizer uma verdade aqui: tem alguém na tua casa te esperando. Tem alguém que confia em você. É por isso que você não pode parar agora. Porque tem alguém que não consegue sair do mundo, porque a igreja machucou ele. Mas Deus quer usar você, aguentando todas essas guerras, porque José só está esperando Deus te visitar. E só para você dar glória, o dia que Deus te visitou é hoje. Se levante, por gentileza. O povo sofre, apanha, Moisés nasce, e Moisés nascendo, ele vai ter que libertar o povo. Mas para Moisés libertar o povo, ele teve que ver os seus próprios irmãos falando para ele: quem te colocou como líder, hein? Você quer ser melhor do que alguém? Moisés olha e diz: eu vim para te ajudar e você está querendo me matar? Quando Moisés entende o processo, o Egito inteiro vai atrás dele para matar este menino, porque Moisés também é um dos remanescentes. E falando do Egito, falamos de espíritos malignos, porque é o mundo, é o pecado. O Egito todo vai atrás de Moisés, porque Moisés tirou uma alma do pecado. Ele livrou seu irmão que apanhava do egípcio. Então, se o irmão apanha do egípcio, ele está livrando seu irmão do pecado. Aí que eu aprendo que todo Moisés que ajuda o seu irmão a sair do pecado, o inferno inteiro se levanta para tentar parar ele. Mas o que Deus faz? Quando o inferno inteiro se levanta, Deus leva ele para o Monte Horebe, para ter um particular com Deus. O tempo se passa, Moisés cresce, Moisés muda, Moisés ele se torna um homem que Deus vai usar para libertar o povo. E aqui entra o capítulo 13, quando o povo está prestes a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus vai olhar para Moisés e vai falar para Moisés: Moisés, fala para este povo não ir pelo caminho mais curto, porque se ir pelo caminho mais curto, este povo vai lutar contra os filisteus. Mas preste atenção, quando Deus fala que este povo vai lutar contra os filisteus, Deus vai fazer o povo andar no deserto, pelo caminho mais longo, porque Deus quer mostrar para o povo, olha isso daqui, Deus quer mostrar para o povo que eles não vão precisar guerrear, eles só vão precisar obedecer a ordem. Quando o povo sai, roda no Egito, olha que o texto diz: e o povo caminhando no deserto, em direção ao Mar Vermelho. Perceba que o povo está indo em direção ao Mar Vermelho, que na visão do povo eles vão morrer, mas na visão de Deus era o ambiente propício para poder quebrar os carros, os cavaleiros, e fazer o inimigo cair por terra,
por que Deus demora para dar a bênção para o povo? Porque Deus só foi dar para o povo a bênção depois de muito tempo? Porque se o povo fosse pelo caminho mais curto, eles tinham que guerrear. Mas qual era o problema do povo guerrear? Sabendo que no capítulo 13 e no versículo 18 diz que o povo estava com armas, com armaduras. Então o povo estava preparado para guerrear, o povo estava preparado para lutar. Mas Deus olhou para o povo e disse: vai pelo caminho mais longo, porque eu vi vocês guerreando na obra, mas agora não é vocês que vão lutar, agora é eu que vou lutar por vocês. Vou melhorar de novo isso daqui. O que Deus está dizendo aqui é simples, porque existem lutas que você lutou, que você guerreou, que você batalhou, e até agora você se cansou, porém chegou o seu momento, que Deus está dizendo: não precisa usar a ferramenta, mas precisa andar com a ferramenta. Só não vai precisar usar agora. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que o Deus que chamou vocês é o Deus que peleja por vocês. Aqui, olha para mim, fechei a Bíblia. O povo pega suas armas, está indo, porém de repente Moisés para, olha para o povo e diz: está com as suas armas? Estamos. Está preparado? Estamos. Para quê? Para guerrear? Não. Para quê então? Para marchar, para andar. Mas então por que nós temos a ferramenta? Porque se Deus não tiver, se Deus quiser, melhor dizendo, que nós guerreamos, nós estamos preparados para a guerra. Mas como Deus não quer que guerreamos, então não precisamos, vamos só guardar a ferramenta, porque o diabo é astuto, ele chega do nada, mas quando ele achar que estamos despreparados, nós pegamos a nossa espada e mostramos para ele que nós não andamos despreparados. Aí Moisés olha para eles e diz: então vamos fazer o seguinte, porque agora nós vamos enfrentar uma guerra pior. E qual é a guerra? Vamos voltar para o Egito e tirar o corpo de José de lá. Alguém olhou? Tirar o quê? O corpo de José de lá. Por quê? Porque um dia José disse: eu nunca mais, quando Deus visitar vocês, tira meu corpo daqui. Alguém olhou Denilson e disse: por que nós vamos voltar? Eles disseram: porque tem alguém lá atrás que não consegue sair do mundo, mas pega a sua ferramenta e tira José de lá. Deus hoje está forjando a minha e a sua vida para mostrar para você o tema desse mistério. E tu, porém, vai até. Tu, porém, vai até. Fale para alguém do lado, fala: você aguenta? Ele não deu glória não, fala: você aguenta mesmo? Se aguenta e até o fim? O problema é o fim, né? Não é o começo. Mas Deus deu a ordem: eu sei tudo que você passou, mas não desista agora, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós, e vós calareis. Quem acredita nisso daqui? Aplaude a Jesus. Tem alguém entre nós que quer aceitar Jesus? Tem alguém entre nós que quer entregar sua vida a Jesus? Chama a mocidade, vai adorar, né? Se tiver essa pessoa entre nós, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que quer renovar sua aliança, pode pagar. Pode pagar. Elas acendem. Isso. Cadê você? Quer renovar sua aliança? Cadê você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como fiel e único Salvador? É só vir aqui à frente. Glória a Deus. Glória a
aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou
Aplauda o Senhor. Eita glória. Ainda de pé, ainda de pé. Amanhã.